presença do conselheiro Érico Desterro, conselheiro Josué e procurador Roberto Cristianã, conselheiro convocado Alípio Resfirmo, substituindo o conselheiro Júlio Cabral durante suas férias. Ausente o conselheiro Júlio Assis Correia, se encontra também de férias. Ausente o conselheiro justificado a ausência do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, viajando a serviço do Tribunal de Contas. E também a ausência justificada do auditor Mário José de Moraes Costa Filho, que está também de férias, no período de 2/3 a 29/4/2016. Também justificando a ausência do conselheiro presidente, Ari Moutinho, que se encontra de férias, razão por estar substituindo hoje esta sessão. A ata, 7ª sessão ordinária, coloco em discussão, não havendo manifestação, por aprovada. O expediente temos o memorando da Escola de Contas Públicas, comunicando acerca da palestra que será proferida pelo Dr. Ulisses Tapajós Neto, secretário executivo da SEMEF, com o tema Como conseguir resultados através de liderança, motivação e gestão de pessoas, a ser realizada no auditório desta Corte de Contas, no dia 17/3/2016, às 10 horas. Dá conhecimento a todos os funcionários que se façam presentes lá no auditório. Temos também um convite da Defensoria Pública do Estado do Amazonas para a reunião técnica acerca da situação dos servidores da SUSAM, contratados por regime especial temporário, a ser realizado no dia 18/3/2016, às 13 horas. Temos também o convite do Comando Militar da Amazônia para o 7º Simpósio de Integração Jurídica do Gabinete do Comandante do Exército, com o tema central acerca dos aspectos legais da atuação do Exército Brasileiro na faixa de fronteira, a ser realizado no dia 18/3/2016, às 8 horas, em Manaus. Vamos agradecer o convite. Também o convite do 7º Comando Aéreo Regional, Major Brigadeiro do Ar, Antônio José Mendonça de Toledo Lobato, para a cerimônia militar em comemoração ao Dia do Especialista de Aeronáutica, a ser realizada dia 21/3, às 10 horas. Também vamos mandar agradecer. E tem também um ofício aqui do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, apresentando as auditorias realizadas no Parque Naturais e áreas de proteção ambiental da cidade, para que todos tomem conhecimento. Indicações e propostas. Bom, eu quero falar primeiro. Por todos, pela prerrogativa, pela dama e presidente que é. Hoje, eu quero parabenizar nosso querido amigo, conselheiro Júlio Cabral, que está aniversariando hoje. E, por coincidência, hoje é o dia também do ouvidor, que Vossa Excelência é o ouvidor do Tribunal de Contas.
quero desejar ao querido amigo muita saúde, muitas felicidades, muitos anos de vida. Coloco em discussão. Aprovado, da minha parte. E, presidente, eu ratifico, já porque nós havíamos prestado todas as justas homenagens, que o reforço à inteligência, à sensibilidade e à simpatia de Vossa Excelência perfuma com essa indicação. E, em seguida, gostaria de preferir para continuar nas primaveras da vida. Também me associo, presidente. Também faz parte do calendário do mês de março, outros aniversariantes, funcionário desta casa, tem o Edilson Vito Cunha de Oliveira, faz parte da DICOP, Hortência da Silva Sampaio, também da DICOP, Carlos Davi Benayon Tosta, da DICAD, Maria das Graças Ferreira da Silva, DRH, Maria Gorete Vieira Trindade, do DICOI, Fernando Fernandes da Silva, do gabinete do conselheiro Júlio Cabral, Gilberto Salustiano Moraes e Silva, do DICOP, Érica Caroline Lopes dos Santos Amorim, da Câmara, Heloísa Helena de Versosa Chan, do DIAI, Ronaldo Almeida de Lima, do DICOP, Antônio Júlio Bernardo Cabral, nosso querido conselheiro, Cláudia Kelly de Araújo Mata, do DICAI, Maria Ângela de Melo Versosa, do DRH, Majore Mendes Pérez, do DISA, e Vicente de Paulo Batista Rodrigues Júnior, do DICOP. Também gostaria de parabenizar todos esses funcionários, desejando muita saúde, muita felicidade a todos. Faço esse registro na ata por unanimidade, né, conselheiro Érico? Eu só queria pedir a Vossa Excelência a extensão ao professor Armando pelos seus 90 anos. Armando Andrade Menezes, na segunda-feira, completa 90 anos. Então, como seu aluno em História no IEA, hoje, né, no cargo que ele ocupou, advindo do Ministério Público, tendo a oportunidade de ler o livro dele, onde dedica 2 páginas e meia à vida do doutor Érico, que fiquei conhecendo melhor a sua grande trajetória, desde os verdes anos da juventude até galgar o cargo de procurador. Armando de Menezes preside a Academia de Letras, lúcido aos 90 anos, meu vizinho, na mesma coluna do prédio, merece que essas colunas e essas vigas sejam reforçadas por uma parabenização, porque é uma benção alcançar 90 anos com lucidez. Claro. Né? E eu também vi a trajetória dele com indas e vindas. Interessante, doutor Cristiano, naquele tempo, você era procurador, hoje, amanhã não era, já era outro, entendeu? Até que foi constituído o concurso, do qual o doutor Érico, o doutor Evanildo, a doutora Evelyn e o doutora Fernanda e o doutor Ademir foram os 4 primeiros concursados. Vossa Excelência também tem referências ao vosso nome. Então, é um homem que se dedica à história do Tribunal de Contas, né? Nossa biblioteca é rica nisso. E eu quero oferecer, junto a esses servidores todos, e me perdoe o destaque a Heloísa Helena, que é um símbolo de trabalho. Eu até a nomino prefeita deste grande complexo de edifício que é o Tribunal de Contas, pela sua dedicação e disciplina com que comanda essas estruturas. É o que eu tinha a dizer, senhora presidente. Felicidades a todos. Prosseguindo ainda nas indicações e propostas, desejo relembrar a todos os jurisdicionados que a prestação de contas deverá ser feita obrigatoriamente por meio do link do sistema e-contas, encontrado no portal do TCE. Para os gestores que não conseguirem enviar eletronicamente os documentos, o TCE disponibiliza os terminais da Diretoria de Informática.
para o envio do documento digitalizado. O prazo final é no dia 31 de março. Os dois, presidente, ou uma parte dia 30, outra parte dia 31. Certo. O que me parece, tem uma divisão, né? Aos prestadores de contas municipais, que parece que o prazo é 30 e o outro é 31. Eu acho que tem uma bifurcação de prazo. Tem, não tem? E quero parabenizar o tribunal por oferecer, né? Porque nada mais que é o ACP antigo. Só que agora o nome é Contas. E quem não tiver, e peço ao Elvis que põe assim, que venha aqui ao tribunal e faça a sua digitalização. Utilize a eletrônica do tribunal. Né? Poucas repartições fazem isso, poucas instituições públicas. Por exemplo, a Receita Federal não faz isso. Há ainda indicações de proposta? Facultada a palavra. Senhora presidente, inicialmente, bom dia a todos. E eu gostaria de propor nessa reunião de hoje que o tribunal formalizasse o resultado daquela nossa reunião, sobre a resolução número, desculpe, eu não estou lembrado, a resolução 9 de 2015, para que formalizasse o resultado na ata dos nossos trabalhos, para que os setores, então, possam adotar as providências cabíveis para concretizar aquela nossa decisão. Então, apenas isso, o registro na ata dos nossos trabalhos, do resultado daquela nossa reunião, o que será transcrito lá, e em relação à resolução número 9 de 2015, para que, então, se concretize o que foi ali decidido. É a minha proposta. Senhor presidente, peço a Pois palavra. não. Essa resolução trata dos convênios, né? Exato. Ficou decidido, só para rememorar, que os convênios a partir de 100 mil reais permaneceriam em sua tramitação normal. Sim. Só para registrar, então, Com que nós... ressalvas, né? Se não houver denúncia... Sim, se não houver aquelas exceções. Sim. E só para registrar, eu já enviei um expediente à presidência ressalvando alguns convênios que ficaram abaixo desses valores, né? Por uma série de justificativas, conforme cada procurador que atuava nos respectivos processos. Então, também esperamos que seja formalizada essa decisão para que se possa dar encaminhamento a todos esses processos. Se eu for relator de algum deles, senhor procurador, eu gostaria que Vossa Excelência encaminhasse essa informação a mim, porque imediatamente será retirado da relação. Certo, vou verificar, então. E lhe passo a informação. Aliás, eu acho que essa providência deveria ser adotada, se me permite, em relação a todos os relatores, para que os relatores tenham conhecimento da provocação do Ministério Público, tendo em vista que a resolução ela define bem que, se houver a provocação de um membro do Ministério Público, o processo não entrará nessa relação. Então, isso é automático, independe, na minha opinião, independe da anuência do relator ou do tribunal. Então, apenas eu gostaria de ser comunicado, eu, relator dos meus casos, pelo menos, que imediatamente será retirado. É porque na resolução fala de fazer o encaminhamento do expediente, né? E, no caso, seria a presidência. Mas eu vou verificar quais são os relatores e, para facilitar e acelerar a informação, distribuir a quem tiver o processo. Mas pode haver um emenda de redação, encaminhar ao presidente e ao conhecimento do relator. Sim, mas isso aí é de praxe. Sim, então... Dar o conhecimento, né? Eu gostaria também de propor que não só o conselheiro Érico, mas que todos tivessem essa oportunidade de ser encaminhada, todos os relatores, conselheiro Érico. Sim. Para que todos tomassem a decisão de mandar
arquivar ou não. A decisão será do relator. E, conselheiro Josué, concorda em mandar? Usa-se um termo, não sei se o conselheiro Lúcio, que ele diz assim, é quem preside o processo. Se ele é o presidente, não tem nenhum posto mais alto, né? Creio que era o Lúcio que usava essa expressão. Então, fica determinado para que o setor da TV e que os outros setores do tribunal que estejam com os processos encaminhem ao gabinete do relator para as devidas providências. Com uma certa urgência, nós precisamos realmente dar uma celeridade, não só nesses processos, mas em todos os processos que tramitam nesse tribunal. Ainda facultada a palavra, indicações de proposta. Não havendo mais nada, a distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, lote 2. Conselheiro Júlio Pinheiro, 8. Conselheiro Érico, 6. Conselheiro Josué, 5. Aniversário seu. Conselheiro Iara, 7. É um bom número. Conselheiro substituto Mário Filho. Conselheiro Mário de Melo. Vamos colocar o nome do conselheiro Mário de Melo. Melo. Conselheiro Melo. Né, conselheiro? 4. Auditor Mário, 1. E auditor Alípio, 3. Desculpe, qual é o mesmo número do meu? Obrigado. Passamos a pauta para os adiados. Antes de passar a presidência para o conselheiro Josué Filho, que vai presidir o processo em virtude do conselheiro Érico ter destaque nos meus processos, eu gostaria de registrar a presença do novo aposentando do tribunal, doutor Rubenilson, que está aqui, funcionário antigo da casa, que veio assistir hoje o julgamento da sua aposentadoria. Mas eu vou pedir vista. Não faça isso. Se Vossa Excelência não fizer, eu, para não sofrer de saudade, eu farei. Então, parabenizar, em nome do Rubenilson, todos os funcionários que estão se aposentando no tribunal, e que pretendem se aposentar, fica a saudade. Pauta dos adiados. Passo a palavra ao conselheiro Josué Filho para que julgue o meu processo da pauta número 3964/2015. Honrado, devolvo a palavra a Vossa Excelência na condição de relatora. Trata-se, senhor presidente, de uma representação com pedido de medida cautelar formulada pela empresa KL Limitada contra o teor do pregão 78/2015, CML/PM, que limita a concorrência. O processo trata da Secretaria Municipal de Infraestrutura, da CEMINF, e o procurador que funcionou foi o doutor Evanildo Bragança. O meu voto é ratificação do voto pela improcedência do processo após a análise dos autos, elaborei voto no sentido de acompanhar o órgão técnico e discordar do MP.
conhecendo da representação para no mérito julgá-lo improcedente. Mantenho o meu voto pelas seguintes razões. As problemáticas que fulminam o procedimento licitatório no entendimento do MP são dois, a saber: divisão dos itens em lotes, não demonstrando maior economia à administração com a adoção desta medida, ausência de quantitativo mínimos e máximos a serem adquiridos pela administração. E com relação à divisão dos itens em lotes, acompanho a posição adotada pelo TCU na decisão 393/94, abaixo reproduzindo em síntese. É obrigatória a admissão nas licitações para a contratação de obras, serviços e compras e para alienações, onde o objeto for de natureza divisível, sem prejuízo do conjunto ou complexo, da adjudicação por itens e não pelo preço global, com vistas a propiciar a ampla participação dos licitantes, que, embora não dispondo de capacidade para execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam, contudo, fazê-lo com referência a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequarem-se a essa divisibilidade. Dessa forma, como bem observou a mencionada Corte de Contas, caso seja possível a divisibilidade do objeto, adotar tal medida propicia uma gama maior de licitantes, aumentando a competitividade e, com isso, possibilitando a redução do preço final de contratação. Quanto à existência no edital de quantitativo mínimos e máximos a serem adquiridos pela administração, observo que o Decreto Municipal 7892, de 2013, que regulamenta o sistema de registro de preços em Manaus, mais especificadamente no seu inciso 2 do artigo 9º, prevê que, em caso de contratação de serviço, conste o edital tão somente a estimativa de quantidades a serem adquiridos pelo órgão gerenciador e órgãos participantes. Dessa forma, considerando que o objeto do certame em comento é a contratação de empresa para prestação de serviço, bem como o edital fez expressa previsão das quantidades estimadas por item para cada lote no seu anexo 11, entendo que foram atendidas as exigências da legislação municipal que regula a matéria. Assim, mantenho meu voto acompanhando em toto o órgão técnico, conhecendo desta representação para, no mérito, julgá-la improcedente. Tem um voto de destaque do conselheiro Érico. Senhor presidente, Pois não, o meu Excelência. voto é acompanhando o Ministério Público pela parcial procedência da representação, anulação do pregão e correção dos itens em novo edital. Esse é o meu voto. Submeto à discussão. Já temos o voto da relatora, no sentido de dar provimento, no sentido do doutor Érico de anular o edital do pregão. Vossa Excelência, eminente conselheiro Alípio Reis Filho. Ao seguir a relatora, proclamo o resultado por maioria de votos com a discordância do eminente conselheiro Érico Desterro. Devolvo-lhe a presidência. Vossa Excelência continua na presidência, Excelência. Renova-se a honra em mim. Ainda bem que por pouco tempo. O meu segundo processo do adiado, da pauta do adiado, é o 1641/2010, e tem um destaque o conselheiro Érico,
E eu gostaria de ouvi-lo. Doutor Érico. Senhor presidente, eu acompanho o entendimento da conselheira relatora quase que completamente, mas o meu voto é no sentido de não serem aplicadas as multas propostas por ela. São 2 multas para cada um dos responsáveis. É uma multa para cada um Excelência. dos responsáveis. Eu acato a proposição, Excelência. Pacificado, me perdoe, conselheiro Alípio, eu proclamo o resultado por unanimidade. Devolvo-lhe a palavra. E a presidência. Para ainda relatar na pauta do adiado, tem o processo do... Senhora presidente, uma questão de ordem. Não há quórum para os processos do auditor. Somos 3 apenas. Em virtude... O senhor fala nas propostas de voto, né? Auditor. Nas propostas. De não haver quórum, fica adiado os processos para a próxima reunião. Agora, julgamento em pauta. A pauta do conselheiro Érico. É o processo número 26, 2014. Com a palavra, o conselheiro Érico. São embargos de declaração. E eu juntei aqui um voto no sistema em que esclareço que não há procedência neles e, portanto, o meu voto é no sentido de que se conheçam os embargos, mas no mérito que sejam eles julgados improcedentes. Mas o Ministério Público deve se manifestar em sessão. Com a palavra, o doutor Roberto Cristiano. Pois bem, em relação a esse processo, senhores conselheiros, verifiquei que, de fato, não me parece ter havido qualquer omissão na apreciação dos elementos constantes dos autos. As irregularidades foram, de fato, todas abordadas, tanto no parecer do Ministério Público, quanto no voto do relator, que seguiu praticamente o parecer ministerial. Portanto, opino pelo conhecimento e não provimento também desses embargos. Em votação. Eu só gostaria de fazer um esclarecimento. Este processo, na realidade, é de relatoria do conselheiro Júlio Pinheiro, mas eu fui o responsável por esclarecer o acórdão, tendo em vista que o voto que prevaleceu foi um voto vista meu. Então, é por esta razão apenas que eu estou aqui aclarando, vamos dizer assim, ou respondendo os embargos de declaração. Então, conheço os presentes embargos de declaração e, no mérito, julgo improcedente os embargos. Os demais dos processos do conselheiro Érico não constam destaque. Dou por aprovado. A pauta do conselheiro Eminente Josué presidente, Filho. eu vou poupar a sua voz. No único processo meu em que há uma observação, um destaque do conselheiro Érico, eu absorvo em total, como tal, pacífico. Então, O conselheiro Érico, no mérito, irmana-se a mim, mas pede providências e eu as acolho. os demais processos também não há destaque, dou por aprovado. Agora, a pauta dos meus processos, eu gostaria de passar a palavra O conselheiro Érico. ao conselheiro De novo. Érico, mas não há primeiramente, para aprovar os processos que não existem destaques. Assumo a presidência e, nos processos de Vossa Excelência, conselheiriária, em que não há destaque,
eu os dou por aprovado. Devolvo a presidência, muito embora, e com muita honra, não há nenhum empecilho que o conselheiro Josué Filho presida, mas não é impeditivo que eu presida a sessão tendo destaque. Mas, com muita honra, eu transfiro a presidência ao conselheiro Josué Filho. Vossa Excelência me considerei uma maior de ouvi-lo na presidência? A saudade e a distância de Vossa Excelência da sua Isso é para ganhar, é para dizer que a sessão demorou 1 hora. Então, com a palavra, o conselheiro Érico, na De presidência. acordo. Muito bem, então, no processo 2557-2013, que é uma denúncia de uma empresa, eu passo a palavra a Vossa Excelência para relatar. Também eu quero dizer que, na observação aqui deste processo, que trata os autos de denúncia da Meridional Agrimensura Limitada, em função da observação de fatos que configuram potencial dano ao caráter competitivo da licitação pública pregão, cujo objeto para a contratação de serviço de cadastramento, vistoria técnica, levantamento socioeconômico, avaliação de imóveis titulados e das benfeitorias das posses, bem como medição e demarcação topográficos, promovido pela Comissão Geral de Licitação do Poder Executivo, CGL, do Governo do Estado do Amazonas. O órgão é o Meridional, e o resumo do voto dessa relatora apenas diferenciava do conselheiro Érico, que ele acrescentava uma multa de R$ 8.768,25 por ato praticado com grave infração à norma. E eu acompanho Vossa Excelência. Como voto o conselheiro Josué Filho. Com a multa. Como voto o conselheiro convocado. A unanimidade prevalece o voto condutor com a modificação feita em sessão. No processo seguinte, o de número 1868/2011, que é uma prestação de contas, está com a palavra Vossa Excelência para relatar. Processo 1868/2011. Trato os autos da prestação de conta do senhor Pedro Geraldo Raimundo Falabella, diretor-presidente da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, exercício 2010. Resumo do meu voto. Mantenho o voto. Considero o espólio do senhor Pedro Raimundo Falabella, representado pela senhora Sheila Carneiro Falabella, responsável em débito pelo valor de R$ 3.613,54, em razão de não comprovação referente ao saldo da aplicação de 31/12/2010 do Banco Safra, considerando irregular a prestação de contas do senhor Raimundo Falabella, diretor-presidente da Agência de Fomento do Estado do Amazonas. Então, o voto ficou: julga irregular a prestação de contas da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM, exercício 2010, de responsabilidade do senhor Pedro Geraldo Raimundo Falabella, diretor-presidente à época, falecido, nos termos do artigo 22, inciso 3, letra B e C, e artigo 25, caput da Lei 24.2396, combinado com o artigo 188, inciso 3, letra B e C, no artigo 190, inciso 1 e 3, da Resolução 04/2002. Considere o espólio do senhor Pedro Geraldo Raimundo Falabella, representado pela senhora Sheila Carneiro Falabella, responsável em débito pelo valor de R$ 3.613,54, em razão
da não comprovação referente ao saldo da aplicação de 31/12 no Banco Safra. Fixe o prazo de 30 dias para o recolhimento do valor do débito nos cofres do Estado do Amazonas, com a comprovação perante este tribunal acrescido de atualização monetária e nos juros de mora devidos, nos termos do artigo 72, inciso 3, da Lei 24.2396 e artigo 169, inciso 1, da Resolução 04/2002, autorizando desde já a inscrição do débito na dívida ativa e instauração da cobrança executiva em caso de não recolhimento do valor da condenação, ex-vi do artigo 173 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. É o meu voto. Um voto de destaque. O meu voto destaque concorda com o voto de Vossa Excelência, conselheiro Iara, no sentido de julgar irregular a prestação de contas e estas providências que Vossa Excelência menciona, acrescentando o seguinte: que seja autorizada a instauração de tomada de contas especial por meio de processos que resguardem os dados sob a garantia de sigilo, bem como auditoria de conformidade operacional sobre os empréstimos concedidos pela AFEAM com recursos estatais, requisitando-se à gestão do órgão o acesso aos dados sobre a destinação dos recursos públicos, salvo decisão judicial que venha a dispor em sentido contrário. Notifique a representante do espólio para que tome ciência dessa decisão. E eu explico esse adendo. É que, sistematicamente, a AFEAM recusa às inspeções do tribunal o acesso a dados dos empréstimos que ela faz. Como nós sabemos, a AFEAM é uma espécie de BNDES local. E nós estamos acompanhando, a nível federal, diversas manifestações no sentido de que os empréstimos concedidos pelo BNDES, eles não primam pela transparência. Ninguém sabe os montantes envolvidos, as condições, e o que se tem descoberto é que esses empréstimos são, algumas vezes, prejudiciais ao interesse público. E o que acontece aqui é que as nossas inspeções, quando tentam identificar como os empréstimos no âmbito da AFEAM estão sendo feitos, quais os critérios, quais as condições, isso tudo é negado à comissão de inspeção do tribunal. E eu tenho sustentado aqui que o tribunal, ao não insistir nisto, declina de uma importante competência sua. Estes recursos, a AFEAM se recusa dizendo, e escudada, no tal do sigilo bancário, sigilo fiscal e bancário. Só que não é o caso, porque esses recursos são públicos. Sigilo bancário se aplica a recursos privados, mas não a recursos públicos. O Tribunal de Contas tem que insistir nisso e tem que, diretamente, sem pedir autorização do Poder Judiciário, insistir na abertura dessas informações para as suas comissões técnicas. E digo mais, caso haja essa resistência, e a tomada de contas que eu proponho é para isto, é para criar uma situação, então, se esta comissão for solicitar os dados e esses dados forem negados, entendo eu que o tribunal deveria ir ao judiciário exigir o cumprimento das suas prerrogativas e competências constitucionais. Então, é neste sentido a minha proposta, o meu destaque. Concordo com Vossa Excelência em tudo, acrescento apenas esta solicitação de uma tomada de contas especial. Acato a propositura do conselheiro Érico no meu voto da prestação de contas. Eu vou colher os votos. Em discussão. A aritmética do meu voto já não muda a resultante. Entretanto, cabe a mim alertar, pelo que entendi do voto da relatora, que se trata de uma divergência de saldo em aplicação financeira
num determinado valor montado em R$ 3.613,56. A medida de Vossa Excelência já tem o meu voto antecipado para que se faça uma inspeção especial. Mas, na minha opinião, cravar em cima da viúva o ônus dessa possível resultante, até porque o fato que Vossa Excelência fala, tem sido tornado público que determinadas empresas receberam montantes concentrados pelo próprio governador atual, né, na distribuição democrática dos valores, que a FIAN é para pequenos negócios. Eu diria que ela é uma mistura de SEBRAE com BNDES, como Vossa Excelência diz, não é para grandes financiamentos. Mesmo assim, o fez. E o que é pior, nesses médios e grandes empréstimos, que não são tão grandes assim, mas por porte da SEAMO são, a inadimplência é maior. Então, eu me comprometo, nesse voto específico, eu fico com a postura inicial, só porque trata-se da viúva do falecido Pedro Falabella. Entendeu? Mas, quanto à instituição, especificamente numa outra propositura, eu acho que tem que ter inspeção. Agora, os números são divulgados. O que não é feito é a apuração do recebimento desse dinheiro. Porque isso sai tudo bonitinho. Emprestou a X, a Y. Agora, o retorno, e aí eu me somo inteiramente a Vossa Excelência, que é dever dela, é nosso dever, e a sociedade cobra isso. Mas, nesse voto específico, eu fico com a primeira posição de Vossa Excelência pelo desdobrar que ocorrerá justamente, na minha ótica, em cima dessa senhora, do espólio, a viúva dele, cujo nome, no momento, não encontro aqui. Sheila Carneiro Falabella. Perfeitamente. Então, eu, no mérito, com Vossa Excelência, sem o adendo momentâneo, mas da proposição da inspeção extraordinária, na oportunidade que Vossa Excelência é presente, ou qualquer outro conselheiro, eu me somo. Com a palavra, o conselheiro convocado. Obrigado. Em relação à discussão posta, eu gostaria de destacar alguns pontos. Eu entendo a finalidade do conteúdo, do destaque feito. De fato, as agências de fomento, como é a FEAM, apresentam quase sempre resistência para abrir a sua estrutura à fiscalização. Eu sou testemunha disso quando labutei no Tribunal de Contas da União, quando labutei na CGU também. Então, isso é uma realidade. Agora, eu creio que a propositura de instalação de tomada de conta especial não encontra amparo nesse momento processual. É louvável o registro, mas eu creio que não é oportuno agora, uma vez que existem 4 situações narradas no artigo 9º da nossa lei orgânica que configuram a abertura de uma tomada de conta especial. A primeira delas em relação à omissão do dever de prestar contas. Não ocorreu. A segunda é a não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelos estados ou pelos municípios. São as transferências voluntárias, que não ocorreu. Da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. A princípio, nós não temos uma denúncia, uma representação que traga elementos para tal. E da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico. Bem como nos casos de concessão de quaisquer benefícios fiscais. Enfim, creio que a propositura ela é salutar, mas não nesse momento processual. Então, nesse sentido, entendo que seria mais oportuno a determinação para que, numa próxima auditoria que o tribunal fizer, lá na agência, que se tomasse as providências devidas, a fim de que sejam obtidas as informações necessárias. Então, esse é o registro que eu faço em relação à propositura, acompanhando o voto proposto, original, mas com essa ressalva. Então, é o registro que eu faço, senhor presidente. Senhora relatora, o seu voto, Vossa Excelência mantém o seu voto nos termos que está.
O meu voto, nos termos que está agora, concordo em parte com o conselheiro convocado, Alípio, a respeito da tomada de contas, mas sou favorável que o tribunal, nesse momento, faça o pedido da relação, no mínimo dos 2 últimos anos, de pessoas beneficiadas por tal empréstimo. Senhora presidente, senhores conselheiros, peço a palavra. Com a palavra, o procurador-geral. Eu acho também que essa questão, o tribunal deve adentrar firmemente nessa questão da análise desses empréstimos, ou seja, verificar a forma como estão sendo concedidos os empréstimos, os requisitos, se estão sendo observados os requisitos para a obtenção desse empréstimo, se não está havendo uma distorção em relação às empresas que são beneficiadas, porque o objetivo, como disse o conselheiro, seria mais favorecer os pequenos negócios, e talvez não tenha sido esse o caso em algumas situações. Mas, em relação à tomada de contas, eu também concordo parcialmente com o conselheiro Alípio, convocado Alípio, que não há um fato, ou, no caso, os valores ainda não está disponível uma informação sobre que valores seriam objeto dessa tomada de conta, ou se realmente, de fato, existe uma irregularidade. Então, minha proposta é que seja determinado agora, neste momento, nesta decisão, que seja feita uma auditoria nesses empréstimos. Sejam buscadas essas informações, sejam requeridas informações, seja feita uma auditoria da situação de todos esses empréstimos da FEAM. E eu acredito que deveria ser até nos últimos 5 anos, porque 2 anos é um período muito pequeno ainda. Verificar a forma como foram concedidos, se foram observados os requisitos legais, os valores que têm sido concedidos para as empresas, se estão acima dos padrões normais ou não, se o grau de inadimplência também, todas essas informações pertinentes a esses empréstimos. E a situação, isso para traçar um perfil da situação atual dos empréstimos que têm sido concedidos pela FEAM. Era essa a minha proposta, para que seja determinada, então, uma auditoria geral nesses empréstimos. E, a partir daí, se vai chegar, se for o caso, às irregularidades que poderão ser objeto de tomada de conta. Todos os caminhos levam a Roma, como o Érico traçou. É que, no momento, nós estamos discutindo um processo que está de aplicação financeira no Banco Safra. Esgota-se esse assunto. Isso é uma coisa, presidente. O conselheiro Érico vai formalizar pontual, em relação à prestação de contas desse ano. A proposta do conselheiro Érico, e essa proposta que estou fazendo agora, é em relação à situação geral, especificamente em relação aos empréstimos que são concedidos pela FEAM. Eu estou falando só neste processo. Eu não sei falar latim, eu acho que é extra-petite. Entendeu? Eu acho que nós estamos indo além do além. Nós estamos tratando desses. Vota-se esse, propõe-se a inspeção, e já vai ser realizada agora dos órgãos, que ele seja o primeiro, até por ordem alfabética, o entendeu? Com todos esses vagões que a locomotiva conselheiro Érico traça. Faz-se imediato. Por mim já está até votado, só materialização. Não está votado nada. Senhora conselheira, o seu voto mantém o voto? Mantenho o voto, com exceção da tomada de contas, mas que o pedido seja feito no teor dessa decisão, para que o responsável da FEAM remeta ao tribunal da forma como Vossa Excelência está pedindo. Excelência, a remessa do nome dos beneficiários eles fazem. Isso é acessível. Acontece que ninguém tem acesso aos contratos. Ou seja, quais são os juros? Qual é o prazo? Qual é o objeto? Enfim, quais os mecanismos de aferição da qualidade desse empréstimo? Não é? Da qualidade desse empréstimo. Outra coisa, os empréstimos estão sendo pagos? Uma série de informações são sonegadas ao tribunal sob o argumento do sigilo bancário.
Então, a minha proposta era no sentido da tomada, aliás, eu mantenho, no sentido da tomada de contas especial. E ela tem cabimento, sim, na forma da lei, porque isto significa não prestar contas. Engana-se quem acha que prestar contas é protocolar um papel dentro do Tribunal de Contas. Então, todos prestam contas. Se eu protocolar um papel dentro do Tribunal de Contas escrito prestação de contas, eu prestei contas? Se a prestação de contas não vem com o fundamental, não é prestação de contas. E na ausência de prestação de contas, diz a lei que eu posso pedir uma tomada de contas especial. Há uma proposta de auditoria. Vossa Excelência pede informações. E o conselheiro Josué Filho diz que todos os caminhos levam a Roma. Eu acho que não. Porque os caminhos têm que ser aqueles corretos. Sob pena de até chegarmos em Roma, não sei em que século. Presente, né? Mas o voto de Vossa Excelência está posto. Como vota Vossa Excelência, conselheiro Josué Filho? Eu repito o meu voto. No mérito com ambos. Quanto ao adendo da inspeção, que seja apartado deste processo. Porque eu não tenho nenhuma dúvida, e me perdoe, presidente, dirigindo ao procurador, que todos queremos isto, que o conselheiro Érico pede que Vossa Excelência reforce a sua forma. Mas eu acho que temos que apartar deste processo. Mas, se me permite, Sim. conselheiro, presidente, Mas se eu for já disse- decidido ou auditoria ou tomada de conta especial, será outro processo. Perfeito. Nessas Autônomo, condições, eu me tramitar revejo, autonomamente. eu me reponho, eu recuo, eu não teimo com quem sabe mais do que eu. Entendeu? Eu não tenho nenhuma dúvida, mas acho que se isso aí é verdadeiro, se a presidente entende dessa forma, nem ela também não quer evitar isso. Pelo contrário, se quer apuração. Eu vou mais longe que Vossa Excelência. Eu gostaria que fosse nos últimos 10 anos. Pelo menos 2 governadores que se passaram. Excelência, Vossa Excelência vota como? A conselheira Iara, na forma com que ela votou. Pronto. Como vota o conselheiro convocado? Com a conselheira Iara também, mas com a propositura, no caso até acato também, por ser mais célere, a realização de um trabalho agora para levantamento, para discussão maior, e a partir daí tomar as providências cabíveis, né, em que se poderá ampliar um debate. Se for o caso, se instaura uma tomada de conta especial, que é um instrumento legítimo, mas diante de fatos concretos. Então, essa é a minha proposta. Por maioria, a unanimidade, julgar irregulares as contas. A unanimidade, E prática de multa, aplicação. Tem a multa. eu chego lá, Excelência. Voltando. A unanimidade, julgar irregulares as contas. Também a unanimidade, aplicação de um débito ao espólio. Glosa, a título de glosa. Por maioria, vencido o conselheiro Érico, solicitação de informações, é isso, conselheira? Solicitação de informações do órgão, a FEAM, sobre os empréstimos nos últimos 2 anos. Foi isto? Não, vamos colocar 5 anos, Excelência. Dos 5 últimos anos. 5 anos. Informações completas, acesso completo às informações dos empréstimos nos últimos 5 anos. Ok? Alguma observação? Rejeitada a proposta de auditoria do Procurador-Geral. Creio que não há mais destaques na pauta de Vossa Excelência. E, com isto, devolvo-lhe a presidência. Recebo a presidência e informando ainda a respeito desse processo que Vossa Excelência acabou de relatar, que eu fui relatora. Eu sou relatora da FEAM e desde já vou
colocar na pauta para que faça uma inspeção Antecipada. antecipada que dê prioridade nesses casos observados nessa sessão. A pauta do conselheiro substituto, que está como auditor, Não há quórum. não há quórum e ficam adiados seus processos. Encerrando a sessão ordinária, passamos à pauta administrativa. São 12 processos, sendo todos da relatoria do conselheiro Ari Moutinho Júnior, que eu encampo. Vossa Excelência Seus vai votos. relatá-los? Vou. E Vossa Excelência tem 3 destaques na questão que já foi pautado várias vezes aqui no plenário. Eu coloco em discussão o primeiro processo em destaque, feito pelo conselheiro Érico. Excelência, Então, os processos são idênticos, né? É o mesmo assunto, que é assunto. pagamento de risco de vida para Mas, Excelência, não vai haver quórum, porque Vossa Excelência está impedido nos 3 processos. Quais são os processos? Eu estou impedido? Eu tenho destaque? Então não é impedimento. É um destaque dele que já são conhecidos os destaques com relação que ele é contra o... Se me permite, Ou não. O pagamento de gratificação de risco de vida. e essas servidoras não recebiam risco de vida, não? Qual é o próximo número, por favor? Eu vou retirar de pauta os 3 processos, Excelência, para que... Certo. Há um outro que eu estou impedido, de fato. Oh, meu amor, onde é que elas são lotadas? E aí não há quórum. Os 3 foram retirados de pauta, Excelência? Bom, e é o processo 122/2016. Neste eu estou impedido, tem que também retirar. Então, fica retirado de pauta os 3 processos Retirar de pauta. de solicitação De risco de risco de vida e mais o processo 122/2016, solicitação da senhora Ana Cláudia Nunes Duarte Goertize, exonerada através do ato. É uma exoneração de uma servidora. Eu estou impedido nesse processo. Então não há quórum. Isto. Os demais, não havendo destaque, coloco em discussão Quer e ter aprovação. aposentadoria do Rubenilson aí? Não há destaque, Excelência. Se não há destaque nem para lhe prestar uma homenagem. Então, Vossa Excelência está incumbido dessa Para, em missão. nome de todos, Rubenilson, dizer que teus cabelos prateados é um metal precioso que tu galgaste nesses 35 anos, 35 de tribunal, Então não dá para se aposentar. 35. Só isso não dá. 35. Tem alguma coisa errada. Então, receba o nosso agradecimento pela tua postura, em nome de todos os teus colegas, inclusive dos que fazem te rodear, no sentido de te abraçar, e faço também em nome dos mesmos. Agora, quero dizer que quem está aposentado não fica impedido, né, de, no futuro, exercer um cargo comissionado no tribunal, até para a gente não se privar dos talentos, da sabedoria e da experiência. Parabéns. Parabéns também. Endosso as palavras do conselheiro Josué e coloco ainda em discussão. Também, Excelência, parabenizo o Rubenilson
inatividade justa, merecida, que nessa nova fase da sua vida tenha muito sucesso nos projetos, nos planos, que ainda, tenho certeza, serão muitos na sua existência. Acompanha, Excelência, também. Excelência, antes de terminar a Parabenizos sessão... também, colega Rubenilson. Estão aprovadas as manifestações de carinho para o nosso servidor Rubenilson. Ainda em Excelência, eu também não poderia deixar de registrar e parabenizar Vossa Excelência, presidente, por estar presidindo hoje pela primeira vez de forma integral a sessão do Tribunal Pleno. Eu me lembro a primeira vez que eu presidi, eu ainda também na condição de vice-presidente, em substituição ao conselheiro Júlio Pinheiro, e é um momento que nos marca, sobretudo a nós dois, que temos em comum o fato de virmos da carreira do Tribunal de Contas. Entramos aqui, ambos, na qualidade de funcionários, e Vossa Excelência por um caminho, eu por outro, Vossa Excelência pela carreira da auditoria, eu pela carreira do Ministério Público, e eu imagino o quão importante seja esse momento para Vossa Excelência. Certamente chegará o dia em que Vossa Excelência presidirá pela primeira vez o Tribunal na condição de presidente constitucional do Tribunal. Também será uma outra emoção, eu tenho absoluta certeza. Vossa Excelência, portanto, recebe de mim as parabenizações. Isto coroa uma trajetória de dedicação ao Tribunal de Contas, indiscutivelmente, da parte de Vossa Excelência. E eu fico muito feliz de estar presente nesta ocasião. E aproveito também para lhe parabenizar por estar hoje muito bem posta na crítica, subindo. Que sejam muitas vezes, que Vossa Excelência ocupe muitas vezes esta posição, não a de baixo. É o que eu lhe desejo profundamente, embora seja inevitável que, às vezes, nós estejamos nestas as oscilações da vida. Eu, da presidência, estive algumas vezes subindo, outras vezes descendo, algumas vezes de forma justa. O importante é que suba de novo. É verdade. O importante é que nós estamos ou subindo ou descendo, mas estamos por aqui. Parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço a manifestação. Eu não posso ficar sem me irmanar ao conselheiro Érico, né? Mas hoje eu vou um pouquinho além. Já nesse aproximar do vosso aniversário daqui a 20 dias, eu acho que isso aqui é apenas um treino para a presidência permanente, o que viria a coroar, como coroou a carreira de Érico, e que outras voltas dará por cima, como o sambista, né, sacudindo todas as poeiras e voltando à presidência, que muito honrou e modernizou esta casa, e eu nunca tive vergonha de dizer isso. Alguns até acham que eu chego a extremos com o conselheiro Érico, mas cada vez que eu me embebedo, como eu fiz ontem no livro do professor Armando, essa admiração torna-se maior, não do que a amizade, porque o doutor Érico tem uma qualidade que eu louvo muito nos humanos: lealdade, dignidade, coragem, olho no olho, né, como a gente diz assim, de um para o outro, né, até nas nossas esgrimas, graças a Deus, frontal, uma pessoa singular. E eu tenho, na minha opinião, a autoridade afetiva, pela idade também, que me aproximo dos 70 anos, para dizer que uma das razões em que Deus deu a mim e privou outros colegas de maior mérito, como o Lúcio, por exemplo, de ficar aqui, é para ter a honra de votar em Vossa Excelência para presidente. Obrigada. Conselheira Yara, receba o meu fraternal abraço. Parabenizo também. Que seja o primeiro de outras substituições e, no futuro, efetivamente, na função. Obrigada. Eu agradeço as palavras. Não podia, conselheiro. De coração só. Mas fui cabo eleitoral, saiba disso.
Agradeço imensamente as palavras do conselheiro Érico, do conselheiro Josué, do auditor Alípio, do procurador e todos, com certeza, dos servidores também que estão aqui na plateia. Agradeço a todos e que sempre colocamos que Deus possa nos proteger, sempre nos iluminar para fazer o melhor. Não pensando em mim, mas a todo e principalmente a instituição. Agradeço e dou por encerrada a sessão, marcando a próxima sessão para o dia 23, na próxima quarta-feira.